Escolher o nome de um negócio, olha, com certeza é uma das decisões mais cruciais para quem decide empreender. Mas a questão é, como é que um simples nome pode se transformar numa história poderosa? É exatamente essa arte e também a ciência por trás dessa escolha que a gente vai explorar agora. Tudo parte daí, dessa ideia central. O nome não é só um rótulo, sabe? É, na verdade, o comecinho de uma conversa com o cliente. E para a gente entender na prática como uma história pode virar um nome genial, vamos dar uma olhada na origem de um clube de viagens bem famoso, o Mr. and Mrs. Smith. A ideia toda nasceu de uma experiência que deu muito, mas muito errado. Imagina só, uma viagem romântica que acaba sendo um desastre. Foi aí que os fundadores perceberam que faltava no mercado um guia de hotéis que fosse autêntico, com uma curadoria de verdade para casais. E o nome? A sacada foi brilhante e veio de uma referência cultural. Lá no Reino Unido, Mr. and Mrs. Smith era tipo um código, um pseudônimo que os casais usavam para dar umas escapadas românticas e secretas. Tinha tudo a ver. E o mais impressionante, mesmo depois de levar não de todas as editoras, eles resolveram bancar o projeto do próprio bolso. O resultado? O guia, com aquele nome super inteligente que prometia cumplicidade e aventura, foi um sucesso absurdo, imediato. O sucesso do Mr. e Mrs. Smith não foi sorte, não. Foi o resultado de um posicionamento muito bem feito. E posicionamento nada mais é do que um conjunto de escolhas estratégicas bem claras. E isso vai muito além de um jargão de marketing, tá? É a base, o alicerce de um negócio. E tudo se resume a responder 3 perguntinhas fundamentais. Então, ao definir onde competir, como se destacar da concorrência e como a marca vai ser lembrada, o foco fica cristalino. Isso ajuda a fugir daquela armadilha de querer ser tudo para todo mundo, que no fim das contas a gente sabe que acaba não sendo nada de especial para ninguém. O Tim Cook, CEO da Apple, resumiu essa ideia de foco perfeitamente. Ele explicou que o sucesso vem de concentrar toda a energia em pouquíssimas coisas, aquelas que são realmente essenciais. E aqui fica clara a diferença, né? De um lado, uma promessa genérica, vaga, do outro, uma marca forte, focada, que sabe exatamente quem ela é e para quem ela fala. Ok, com o posicionamento definido, como é que isso se transforma na escolha de um nome? É aqui que entra a tal da estratégia de nomeação, um conceito que muita gente ainda confunde. Uma estratégia não é a meta final, tipo, aumentar a receita. Não, a estratégia é o como. É aquela alavanca inteligente que multiplica a força para conseguir chegar na meta. Olha que interessante o caso da Kodak. O fundador, George Eastman, criou um conjunto de regras bem simples, mas super poderosas, para guiar a criação do nome, e esse processo levou a uma das marcas mais icônicas da história. E não pense que esses princípios são coisa do passado, viu? Décadas depois, uma empresa de recrutamento familiar usou a mesmíssima lógica para se reinventar. Eles saíram de um nome super genérico para algo com muito mais força. Eles criaram as próprias regras, as próprias diretrizes, com base no novo posicionamento focado que eles tinham definido. E foi esse caminho que levou eles direto ao nome Leapjod. Certo, mas e o que acontece quando esse pensamento estratégico simplesmente não existe? Bom, a história do Ford Edison é um alerta bem poderoso sobre isso. A Ford basicamente pulou a parte da estratégia. Deu um briefing todo confuso, emocional, e o resultado foi um nome que, infelizmente, virou sinônimo de fracasso comercial. E o pior é que, ao atrelar esse nome a um produto que fracassou de maneira tão espetacular, o legado do próprio Edson Ford, o filho de Henry Ford, acabou sendo prejudicado. O contraste entre o sucesso da Kodak e o fiasco do Edison deixa uma lição muito clara. A estratégia tem que vir antes da criatividade. Fica nítido, né? De um lado, um processo disciplinado, estratégico, que constrói marcas fortes e que duram. Do outro, falta de estratégia, que leva a erros que custam muito caro. Então a grande lição é essa. Um nome incrível não é um golpe de sorte. A criatividade flui muito melhor quando ela tem um guia, uma direção. Ou seja, uma estratégia clara. É sobre construir e não sobre achar por acaso. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Antes mesmo de começar a pensar em nomes, a pergunta que fica é: qual é a história que esse nome precisa, antes de tudo, contar?